Olá, queria fazer um convite aqui para a gente falar um pouquinho de cultura de valor. Como construir uma cultura de valor? Se você é uma gestora, um gestor que está aí comprometido com sua organização, com seu negócio, certamente você está muito interessado e preocupado em criar essa cultura. E às vezes você não sabe por onde começar e eu vou dividir um pouquinho dessa equação norteadora que sempre me guiou, né? Se você não está preocupado com isso, o convite é ainda maior. Vamos olhar e vamos falar um pouquinho de cultura que é muito importante. Uma cultura gera resultados, uma cultura é um catalisador para as coisas acontecerem do jeito positivo. Você quer despertar isso, tinha que estar muito preocupado ou tem que estar muito preocupado com a cultura da sua organização. Meu nome é Eder Campos, eu atuo há mais de 15 anos, tenho uma experiência como executivo aí há mais de 15 anos, em empresas públicas, privadas, passei por alguns setores já diferentes, vivi várias experiências de construir e transformar a cultura, e essa equação norteadora que eu vou apresentar aqui sempre me ajudou muito nessa empreitada, espero que ajude você também. A primeira coisa, nós temos que falar o que é cultura, né? Cultura é o tal do ambiente, né? É o que acontece, é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, que é a maior parte do tempo. Você não está ali do lado das pessoas o tempo todo, você nem quer estar ali monitorando, vigiando todo mundo, não é isso que funciona. Você quer exatamente um ambiente em que as pessoas sabem o que tem que ser feito, fazem o que é preciso, né? Entendam e tem aquele espírito de dono, né? Então esse é o mundo ótimo, esse é a cultura de valor. Toda transformação cultural, gente, precisa de pensar em como que eu mudo essa cultura, como que eu crio uma cultura que gera valor. E aqui que eu vou trazer são os elementos para essa cultura e precisamos encarar isso de frente, né? Cultura é então o ambiente, aquele espaço. Aqui uma analogia com o meio ambiente, né? Ou seja, três retratos bem distintos do que são culturas muito ruins, né? Um deserto em que nada prospera, em que as boas ideias morrem por falta de missão, em que as pessoas não se falam, aquele ambiente árido, aquele ambiente seco, aquele ambiente em que cada um faz o seu e está batendo ponto ali e de novo, a chance disso ser sem valor e destruir, né, um negócio é muito grande. Você pode ter oásis, né, ilhas de boas culturas em meio a organizações tóxicas, é um desafio, o desafio do empreendedor fazer isso crescer, de novo, oásis, tomar conta do deserto e não o contrário. Não é simples e, óbvio, acho que o desejo maior é estar nesses ambientes mais ricos, mais diversos, numa floresta com um ecossistema pungente, né? Em que você tem vários tipos de pessoas diferentes dentro do negócio, processos diferentes, áreas diferentes, criando sinergia, estando em sintonia e despertando e gerando valor para os negócios. Vou trazer aqui esse exemplo de gráfico ilustrativo também do qual o valor da cultura, né? Basicamente, o tempo ele vai correr, né? E você tem a geração de resultados, que é o sucesso do negócio. Uma cultura sem valor tende a destruir o negócio. Importante a gente falar aqui, né? Um negócio bom pode morrer com uma cultura ruim. Um negócio ruim não vai sobreviver por causa da cultura, porque o negócio ele é mandatório. Então é importante a gente entender isso. Negócio ruim com cultura boa, o que ele pode fazer é pivotar e achar outro caminho, é se reinventar. E a cultura achar isso, né? Criar ali uma forma diferente de fazer e mudar um negócio que não era bom. Afinal, o negócio bom é imperativo nessa equação. Então a gente não vai falar aqui de negócio, cada um conhece seu negócio, são escolhas estratégicas. Mas o ambiente bom ajuda muito o negócio a prosperar. Negócio bom com cultura boa decola, é exponencial. Negócio ruim na cultura boa pode mudar. Negócio bom com cultura ruim, uma chance grande no tempo ele perder valor e se destruir por falta desse ambiente. Então é isso que a gente tem que estar preocupado e por isso cultura é tão importante. O primeiro elemento, né? Tudo começa pelo motivo. O motivo é um primeiro elemento, você pode estar cansado de escutar isso, falar, bonito, e é verdade, por quê? No final do dia, nós precisamos de entender por que a gente faz o que faz. Por que a gente levanta da cama? Isso é cada vez mais forte. É uma geração nova pedindo isso, é uma geração que aprendeu a dar valor e buscar esse tipo de resposta. Então não é só a geração nova que busca isso. O ser humano cada vez mais quer o motivo do que faz. E você, como gestor, como líder, precisa dar esse motivo. Eu trago aqui essa primeira figura aqui emblemática do foguete da sua organização que precisa de ter ou pensar nesses elementos. Você pode ter grandes empresas
que já tem isso declarado, que bom, né? Se não tem, você pode fazer o exercício de ter. Está aqui o que significa, né? Propósito, missão, visão, são coisas bonitas, isso requer um pensamento estratégico, tem que ser verdadeiro, né? Deixo aqui uma dica de um livro que é o Capitalismo Consciente, de onde eu tiro esses conceitos, para você se inspirar também. Mas o propósito sempre ele é o centro de tudo, né? Qual é a diferença que o seu negócio quer fazer no mundo? Você pode pensar também no seu propósito profissional, né? Qual que é a diferença que você quer fazer no mundo? E isso é base para você entender a sua missão, declarar sua missão e dialogar também com a sua visão, como que o mundo se transforma uma vez que seu propósito está em curso, né? O propósito da sua empresa. O que eu quero aqui talvez deixar é que se a empresa tem, é ótimo, você precisa de entender, você precisa se engajar nessa declaração da sua empresa. E se ela não tem? Se ela não tem, você tem que achar o jeito de declarar, mesmo que não seja o da empresa, seja a sua tradução para a sua área. E um papel do gestor muito importante é achar esse propósito. Muitas vezes, como eu disse, você vai ter uma empresa que isso não está declarado, ou que está declarado, mas não está bem traduzido para o seu dia a dia. Você precisa de ajudar a sua equipe a se conectar com esse propósito, né? E se não tiver, você pode criar ou achar um propósito que faça a sua equipe ter um motivo e entender por que ela tem que fazer aquilo, dar sentido, né? Então, muito importante, esse é um primeiro ponto muito importante. Qual o motivo? Vamos ao segundo ponto, que é as sementes. Eu coloco sementes no sentido de que a gente só colhe o que a gente planta. Não adianta eu querer colher uma cultura linda se eu não estou plantando nada. E daqui um tema fundamental para o gestor. O gestor é que escolhe, o gestor é que faz aposta. As sementes são as suas apostas. Você precisa entender qual é o pano de fundo maior das suas apostas, quais são as iniciativas e qual é o tipo de cultura que você quer criar e, para aquilo, pensar nas apostas que você vai fazer ao longo da sua jornada. E não é uma só, são algumas apostas. Eu vou primeiro dar o exemplo aqui, talvez, de alguns panos de fundo maiores, que podem ser juntos. A cultura não precisa ser uma coisa ou outra, ela pode ter uma sobreposição desses exemplos que eu vou dar, mas para cada um desses exemplos você pode e deve ter as suas iniciativas, as sementes que você vai plantar para você ter, de fato, o que colher, né? Então, por exemplo, eu já vivi isso, ou seja, quero criar uma cultura de inovação aberta entre uma empresa que é muito fechada, que quer mudar, quer se abrir para o mercado, quer entender que ela não vai construir sozinha, que ela vai co-criar, que ela não existe sozinha no mundo, que ela tem soluções que outros já usam, que eu não preciso reinventar a roda. Então, você tem aí uma bandeira de uma inovação aberta. Eu quero ser uma Open Corp, uma companhia aberta que pratica isso. Para fazer isso, eu tenho que fazer várias pequenas ações para que as pessoas abracem essa cultura. Então, as sementes são as pequenas iniciativas que conversam com essa visão maior. Uma outra coisa que eu também já vivi, né? Uma empresa centrada no cliente. Isso é cada vez mais clichê, as empresas querem, né? Os líderes querem, mas e aí, como é que você faz? Você precisa de entender quais são as iniciativas que eu vou fazer para perceber o cliente e, de fato, introduzir e criar essa cultura. Uma vez mais, não é uma semente, são várias sementes sobre isso, né, que você pode e deve plantar e fazer suas escolhas, suas apostas estratégicas. Pode também envolver mentalidade de venda de um novo produto, né? Ou seja, criar um novo serviço, mudar o mundo em cima de alguma forma nova de entrar. Então, quero criar uma cultura que vai vender, que vai trazer e fazer esse produto mudar o mundo. Então, eu quero, em cima disso, valorizar e todo mundo tem que estar olhando como que aquilo está sendo bem sucedido. Eu tenho que plantar algumas sementes sobre esse tema. No final, então, gente, aqui não tem escolha do tudo vai dar certo. Algumas sementes não vão ir até o final, né? Você precisa de estar conectando muito bem essas sementes com o motivo. Por que eu estou fazendo isso? Por que ter essas apostas? E lembre, é a liderança que faz as apostas. Então, cabe a você fazer, né? E você pode e deve fazer mais de uma, porque algumas sementes naturalmente não vão ser bem-sucedidas. Você vai aprender com isso. Nós vamos falar mais aqui do ambiente da mentalidade de inovação sempre, né, para você estar avançando aqui. E eu entro no terceiro elemento aqui, que é o cuidado, porque nós estamos falando de pessoas. O tempo inteiro de pessoas, cuidando de pessoas. Você plantou algumas coisas, fez algumas apostas e precisa estar cuidando dessas apostas, que no final do dia é cuidar das pessoas. Como que você cria o cuidado? Como que você fomenta?
Eu trouxe aqui só exemplos de fotos de equipes, de iniciativas que eu fiz em prol de alguma daquelas bandeiras que eu já disse, principalmente aqui a bandeira de cultura centrada em cliente, mas que o cuidado ele é levar as pessoas para o evento, trazer um conhecimento novo, um livro, tudo dialogando com aquela iniciativa de perceber o cliente. E você está reforçando isso e cuidando, as pessoas se sentindo cuidadas, queridas, reforçando o motivo, né? Reparem, é sempre uma coisa virtuosa. Quando você faz um elemento, você puxa os outros e reforça os outros. Então, o cuidado é olhar para as pessoas e entender como que eu crio uma experiência melhor para essas pessoas, né? Isso é muito importante e muito catalisador da cultura. Então, você reconhecer as pessoas, a cada evento corporativo, você entender como que aquele elemento está presente, né? A comunicação é sempre um grande parceiro estratégico para criar isso, né? E ajudar a envelopar, ajudar a dar o carinho e passar a mensagem certa. Nós estamos falando aqui de reforçar a mensagem cuidando das pessoas. Então, o cuidado é algo especial. Aqui, quero deixar uma recomendação de livro, caso vocês não tenham lido ainda, que vai te ajudar muito a entender o valor disso tudo que a gente está falando, que é o livro da Motivação 3.0, do Daniel Pink, que é um livro sensacional. Então, reforce o motivo sempre. Ele vai aqui colocar e tocar muito nessa questão do propósito das pessoas. Muito legal você entender, caso ainda não esteja convencido de que esse é o caminho para transformar a cultura. E o quarto elemento, vamos falar de tempo. E tempo talvez seja o que mais me doeu para aprender. Eu sou um cara muito ansioso, né? O desafio de qualquer gestor aqui é querer fazer as coisas rápido, tem que buscar velocidade, ser ágil e tudo mais, mas entender que o tempo tem um elemento. Como eu escutei uma vez, nenhum elefante nasce grande, né? O elefante nasce pequeno e vai crescendo. O carvalho, você planta a sementinha e gera aquela árvore grandona. Os dois precisam de tempo. Tempo com cuidado, né, devido. Mas as pessoas têm um tempo diferente do seu. As organizações desconfiam, porque as culturas postas vão te testar. Você precisa de lutar e travar essa batalha consistentemente com o tempo. Entender que o tempo das pessoas é diferente do seu tempo, mas nem por isso você tem que não fazer nada. Você tem que reforçar o tempo todo, entendendo o tempo delas, das pessoas, de como é que elas mudam, como é que você cuida do tempo delas e como é que você reforça as mensagens olhando o tempo delas. Você não deixa o tempo passar vazio, você bate o bumbo, né, e reforça as mensagens positivas. Isso é muito importante, isso é um grande papel do gestor. Eu sempre fiz aqui uma questão que era, por exemplo, mandar e-mails recorrentes, reforçando o motivo, deixando claras as iniciativas como uma forma de cuidado e de dar o ritmo do tempo, né? De você estar ali reforçando que o tempo está passando e entendendo que o tempo tem que passar, porque a potência da cultura vem com o tempo e com a consistência, com a coerência, né? Então, aqui reforçando a questão de que nem todas as sementes vão vingar com o tempo, você vai monitorando e aprendendo. Cara, isso não deu tão certo, como é que eu ajusto e faço e lanço uma nova semente ao longo do tempo e deixo mais tempo correr, e aí você vai criando a virtuosidade dessa cultura. E para terminar, coerência, que é um elemento muito importante. Falar o que você praticar o que você fala é muito importante, né? Ou seja, ser coerente é isso, né? Aqui o famoso walk the talk. Tem um filósofo, Ralph Emerson, não vou aqui falar exatamente o que ele mencionou, mas ele tem um conceito muito legal que é eu não consigo nem escutar o que você está dizendo porque eu estou vendo o que você está fazendo. Ele não fala assim, ele é muito mais poético do que eu, mas é isso, a sua condução, a sua atitude fala muito mais do que as suas palavras. É importantíssimo falar, mas é muito mais importante fazer. E aí você tem que ser coerente. Não adianta a gente querer que as pessoas encantem sem elas se sentirem encantadas. Por isso que a experiência do cliente e do colaborador andam lado a lado. Por exemplo, uma questão que eu reforço muito na ótica da cultura. Você fala, vamos valorizar o cliente, vamos perceber o cliente, mas quando você vai na loja, você nem olha, nem vai no balcão, você está sendo incoerente, você está destruindo valor nessa cultura, né? Se é importante para alguém fazer, é importante para você dar feedback, ler, fazer também, né? Então você tem que estar muito atento a isso. A coerência é um ponto central. E eu trago aqui uma dica que é, nós o tempo todo somos clientes, né? A gente tem uma relação com outras marcas o tempo todo. Como que a gente leva essas relações para o nosso dia a dia no trabalho? A coerência, uma vez mais, somos clientes.
a gente aprende, a gente poderia estar pegando essas experiências que a gente vive quanto cliente e levando para reforçar e ser coerente com o que eu acredito. As boas e as más. Pô, vi isso muito legal, por que eu não faço? Pô, tive a experiência e não foi tão bom, por que eles estão errando? Será que eu não estou errando também? E dividindo isso com a equipe, né? Eu vivi isso na compra desse mamão, tá lá no meu LinkedIn, quem quiser ver a história, e são formas de você deixar o tempo fluir, valorizar o tempo a seu favor com coerência, né? Então, ficam aqui as dicas e com isso fechamos todos os elementos e eu monto a cultura aqui, eu monto agora essa equação, essa brincadeira de ver isso como uma equação, que é na verdade assim. Eu acho que todos os elementos eles são multiplicados, não tem nenhum elemento aqui que é somado, afinal, se alguma coisa aqui for zero, não andou, né? Essa cultura não tem valor, ela precisa de ter um pouquinho de cada coisa aqui, e a coerência é exponencial ao tempo, né? Se você for incoerente ou meio coerente, você vai ser aquela curva que destrói valor. Então, muita atenção na coerência, né? Porque as pessoas elas vão duvidar muito se você não for coerente com o que você está falando. E aí, em vez de criar uma cultura que é boa, você está criando uma cultura ruim, que as pessoas falam, lá vem, é mais papo. Ele quer que eu faça, mas ele mesmo dá o exemplo. Então, o exemplo da liderança é muito importante, né? A ideia da equação, gente, aqui não é você rechear de número, é muito mais você se nortear. Você, como gestor, ver esses itens e falar assim, eu estou cuidando disso, eu estou fazendo essas coisas, eu estou usando esses elementos na proporção certa. Como é que eu estou lidando com a ansiedade com o tempo nessa história, né? Bom, é isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa equação, de pensar nesse problema. Eu fecho aqui com a frase do Simon Sinek, que eu gosto muito, que 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se você não está preocupado com cultura, com esse ambiente que as pessoas operam todos os dias, se você não quer entender de pessoas, você não quer entender de negócio. Então, negócio é muito importante, mas você precisa de estar aqui antenado na cultura e é isso que eu queria dividir. Eu tenho um blog, gosto muito de ler, de escrever, compartilho conhecimento, faço isso com muito carinho. Ficamos super conectados aqui no LinkedIn também. Muito obrigado, espero que você seja aí um grande intraempreendedor, uma grande liderança na sua transformação, na jornada de transformação da cultura da sua organização ou reforçando uma cultura que já está muito boa, pensando e praticando esses elementos. Fica esse daí, né? Não adianta ouvir, sair daqui e não praticar nada. Então, eu espero que você pratique, que você coloque em prática aí a observância desses elementos, como é que você está vivendo isso no seu dia a dia aí e dimensionando essa expectativa. Sucesso demais, brilhe e mude o mundo aí. Abraço!